Ok, então, bom dia a todos. Né? Quero agradecer a senhora professora Elisângela, que também está na chamada e autorizou a presença dos alunos do nono B durante o horário da aula com o nono A, né? Eu estou com o nono A e a professora Elisângela com o nono B. Né? E também o professor Gilmar, que se necessário ele dará um espaço também. Teremos aí alguns alunos, poucos da tarde, né, que resolveram acordar cedo hoje, eu falei para eles, alguns se interessaram, né, então eu acabei mandando o link também, então vai ter alguns da tarde que vão entrar também assistir. Mas de início quero já agradecer ao senhor Júlio pela presença e quero só passar a palavra para a Amanda fazer o agradecimento em nome da turma. Tá bom. Bom dia a todos. Em nome das turmas no ano A e no ano B, agradecemos ao senhor Júlio César Alves pela oportunidade da troca de conhecimentos e pela disponibilidade. Nas aulas de Geografia, com a orientação do senhor professor Daniel, trabalhamos conteúdo sobre tecnologias, revolução tecnológica, os meios de comunicação e transporte, assuntos que vão de encontro com o tema abordado na aula de hoje. Obrigada a todos pela atenção. É isso então. Obrigado, Amanda. Júlio, seja bem-vindo e fique à vontade. Vamos conversar um pouquinho sobre a tecnologia da comunicação, os avanços da comunicação, né? O senhor que está há anos já nesse ramo e tem acompanhado essa evolução, né? Eu sempre brinco com os alunos que eu nasci numa geração TV, né? Eles já nasceram na geração internet, então eles têm tudo mais fácil e mais rápido, né? E podem escolher o que vê e o que não vê. Então, seja bem-vindo e fique à vontade. Ok, professor, obrigado. Primeiro, bom dia, né? Primeiro, bom dia a todos os alunos e alunas, também a vocês, professores. Dizer que é uma satisfação estar conversando com vocês, né? Nessa aula completamente diferente, né? Porque jamais imaginávamos que estaríamos aí no ano de 2021 com aulas nesse modelo que vocês já estão acostumados desde o ano passado, né? Bom, primeiro me apresentar, né, antes de começar aqui a falar, né, já de antemão já agradeço aí também não só o professor Daniel, mas também a instituição Cândido Portinari, da qual eu fiz parte por 4 anos, né, no ano de 92 a 95, né, que eu cursei o ensino fundamental de 5º ao 8º ano no Cândido Portinari. E me apresentar para vocês, muitos me conhecem pelo nome, né? Eu sou Júlio César Alves, eu sou jornalista formado, né? Graduei jornalismo em Curitiba, fiz faculdade por 4 anos, né, na Universidade Tuiuti do Paraná, e desde o ano de 2004 eu trabalho como jornalista aqui nas rádios Ampere AM Interativa FM. Já tive a oportunidade, inclusive, de falar sobre o trabalho de jornalismo, né, para alguns alunos, inclusive recebendo a presença de alguns alunos quando dava aqui na rádio, né, quando nós não tínhamos essa loucura toda aí dessa pandemia. E falar para vocês, né, sobre esse tema que faz parte do nosso dia a dia, né, que é o avanço das tecnologias, avanço esse que a gente pode observar que não está apenas na área de internet, mas ela está em todos os setores, né? Hoje nós se deparamos com o avanço da tecnologia em qualquer área, né? E o que nós podemos dizer é o seguinte, que se você não acompanhar a tecnologia, independente do setor que você esteja, né, você acaba ficando para trás, né? Inclusive, os próprios professores aí tiveram a dura missão de se atualizar, alguns que não tinham conhecimento em internet tiveram que se aperfeiçoar, né? Não tinham conhecimentos aí de tecnologia, de informática, para poder levar o conhecimento deles até os alunos. Ou seja, tudo avança, né? Tudo ele se transforma, né? E em relação às tecnologias na área de comunicação, o avanço ele foi muito significativo nos últimos anos, né? Eu diria nos últimos
10 anos, né? Não que nos anos anteriores as tecnologias não estivessem avançando para nós da área de comunicação, mas como o professor Daniel disse, nós, e eu me enquadro nisso, né? Nós somos de uma época, né? De uma geração aí que nós tínhamos especialmente a TV. Cidades como a nossa, como é Ampere, o principal meio de comunicação é o rádio, né? É o rádio que nós utilizamos, o rádio tradicional, o rádio que nós temos aí, né? Aqui em Ampere, no caso das nossas duas emissoras de rádio, né? A Rádio Ampere, que é uma rádio AM, e a Rádio Interativa, que é uma rádio FM. Mas na comunicação, nós temos aí os meios tradicionais, até então muito conhecidos, muito difundidos, que era a televisão, que surgiu na década de 50, né? Ela não é tão velhinha assim. Aí nós temos o rádio, que surgiu na década de 20, né? Com todas as suas peculiaridades, né? Com todas as suas dificuldades, né? E também o jornal, o jornal ele é bem mais antigo, né? Até porque no passado, aí na década de 1910, por aí, o que nós tínhamos de comunicação era jornal. A comunicação se fazia por meio do jornal. E aí, né, surge aquilo que veio, de certa forma, revolucionar não só a área de comunicação, mas outros setores aí, né, que é a internet, na década aí de 90. Mas para vocês terem uma ideia, a internet ela começou nesse começo de década de 90 aí, eu estava até fazendo uma pesquisa, né, 88, 89, mas ela era muito rudimentar, né? Ela era para quem, vocês são mais novos, né? Mas para quem tinha internet aí na década de 90, para quem tinha um computador na década de 90, né? Isso era algo espetacular. Eu me recordo que em 1998, 99, é que a rádio, né, inclusive a nossa rádio não era nem nessa sede que a gente tem aqui, ela instalou internet na rádio. E para vocês terem uma ideia, ela era uma internet de escada, ou seja, ela utilizava a linha telefônica, né, para fazer a conexão. E a conexão era demorada, ela era lenta, muitas vezes você tentava acessar e você não conseguia, né? Então, o que nós temos hoje não é nem, nossa, é uma coisa assim fantástica em relação ao que nós tínhamos ali no final da década de 90. Isso se tratando aqui da nossa cidade, na nossa região. É claro que nos grandes centros aí já existia internet e tal, né? E eu associo esse avanço da tecnologia nas comunicações ao surgimento da internet e o advento da informática, né? Computador, mesma coisa, computador, quem tinha aí na década de 90, meu Deus, quem tinha um computador era aqueles monitor grande, né? Era também bem limitado aí a capacidade do computador. Hoje, se nós formos analisar, a gente tem um computador nas mãos, né? Que a grande maioria tem seus smartphones, tem seus celular. Então, vocês observem que a gente começa a falar lá da década de 1900, né? No século 19 para 20, né? Que a comunicação ela se fazia muito pelo jornal. Depois que nasceu o rádio, né, na década de 1900, aqui no Brasil o rádio ele chegou em 1923, né? Primeiro teve alguns experimentos de um padre no Rio Grande do Sul, lá no final
no começo dos anos 1900, depois, se eu não me engano, foi um americano que patenteou, né, essa novidade, essa descoberta, e aqui no Brasil chegou na década de 1920. E depois, né, como eu disse, chega a televisão lá na década de 50. Em relação a isso, né, a gente tem que dizer que tudo era muito complicado de se fazer, né? Ontem, só para fazer um comparativo da TV, do rádio, que começou lá atrás, né? Ontem nós tivemos aqui até uma colega nossa de jornalismo estava fazendo um link para a RPC, que é a Michele Arenza. Ela estava fazendo um link ao vivo daquela situação daquele menininho, não sei se vocês acompanharam, um menininho de 1 ano e 8 meses que acabou se perdendo no domingo, finalzinho da tarde, e foi encontrado só na segunda-feira de manhã numa comunidade aqui em Francisco Beltrão, no interior de Francisco Beltrão. E ela estava fazendo, né, ela foi até o local, fez as entrevistas lá no local, veio aqui para Ampere, porque a comunidade lá, por mais que esteja em Francisco Beltrão, ela se torna mais próxima de Ampere, e ela junto com o cinegrafista, e ela fez um link ao vivo. O link ao vivo a gente fala que é a entrada ao vivo dentro do programa, né? E ela utilizou, obviamente, do microfone, a câmera, né? E internet. E ela conseguiu entrar ao vivo trazendo as informações. Se nós formos analisar lá atrás, né, isso não era possível. Primeiro, porque não se tinha internet, né? Segundo, que a comunicação era muito complicada de se fazer. E com o avanço das tecnologias, né, esses meios de comunicação mais tradicionais, principalmente esses três que eu falo para vocês, que é a TV, o rádio e o jornal, eles tiveram um ganho muito grande com a chegada da internet, né? Por exemplo, eu já falei esse exemplo aí da Michelle ontem, que é minha amiga de jornalismo e tal, né? Trazendo essa informação, mas para nós, a rádio, né? Até voltando um pouquinho atrás, quando surgiu o rádio, falava-se de que o jornal ia sumir, e o jornal não sumiu. Quando foi criada a TV, lá na década de 50, falava-se que o rádio ia sumir, que a TV veio para acabar com o rádio. E ao contrário, né, especialmente o rádio foi o meio de comunicação que mais tirou vantagens desse avanço de tecnologia, né? E principalmente com a chegada da internet, né? A TV, ela tem ganho muito com isso, tem, só que para se fazer TV é muito mais, não sei se a palavra seria difícil, né? Mas ela é um pouco mais complicado, porque você tem que trabalhar com uma estrutura maior, né? Que você tem que fazer com que tu tenhas mais equipamentos e tal. E o jornal, né? O jornal, sim, a chegada da internet, a evolução tecnológica na área de informática, aí o jornal ele foi bastante atingido, porque o jornal, aquele jornal tradicional que a gente lê, ele se transformou num jornal online, né? Ele se transformou num jornal, além de ser online, digital. Então, ao invés de você estar lendo aí as páginas de jornal, ou até mesmo revista, né? No meio tradicional, que é a folha que você pega, né? E você vai folheando, não, você acessa as informações pela internet, né? Pode ser por um computador, pode ser por um tablet, pode ser pelo um celular. Então, vejam que a TV, ela teve um grande ganho, né, com o avanço tecnológico, né? O rádio, nem se fale, daqui a pouco eu vou comentar mais sobre o rádio.
E aí, né, esse avanço tecnológico, eu vejo que ele interferiu, entre aspas, mais nesse meio tradicional, jornal e revista, que é aquela forma que a gente era acostumado, né, de folhear. Pra vocês terem uma ideia, quando eu entrei na faculdade no ano de 2000, então, pelo fato de eu estar cursando jornalismo, então lá eu tinha uma assinatura de jornal, eu tinha assinatura de revistas, né, para que eu pudesse sempre estar acompanhando e também, né, não só acompanhando as notícias, mas também observando, analisando a forma de se trabalhar um texto no jornal, a forma de se trabalhar um texto numa revista. Então, eu vejo assim que esses dois meios, jornal e revista, foram os que mais foram impactados com o avanço da tecnologia na comunicação, no sentido de, né, da forma que você acessa a informação. Mas eles também tiveram seus ganhos, que eu acho que tudo tem os bônus e os ônus, né? Tem o lado bom e o lado ruim. O próprio jornal ele se transformou mais instantâneo com as informações. É óbvio que você tem que, né, para você estar acessando as informações de revistas e jornais, você vai ter que pagar, né? Ao contrário do rádio. A TV, a gente sabe que também, né, também, por mais que você tenha internet e tal, mas você tem que ter aí a assinatura, né? Por exemplo, eu tenho assinatura de canal pago, então eu consigo acessar no meu celular o aplicativo, né, para assistir alguns canais de televisão fechada, por exemplo, a Globo News, que é um canal que só trata de notícias, tem o Sport TV, que é um canal dedicado ao esporte. Então, nesse caso, se você não... A TV está ali, está disponível a você, mas se você não tiver assinatura, você não vai estar assistindo. Isso no caso da TV fechada. TV aberta, a gente percebe, né, que eles produzem material, especialmente o Grupo Globo, né? Se a gente for ver, vocês devem acompanhar que o Grupo Globo ele faz, né, um acompanhamento do avanço tecnológico, porque antigamente era só a TV Globo, ou seja, você tinha que ligar a TV para assistir a TV Globo. Hoje já não, hoje eles já estão, né, oferecendo conteúdo na TV, né, nos portais de informação deles, que é na internet, é aí que entra a evolução da internet, né, é aí que entra os benefícios da internet para o meio TV, né? Hoje você assiste a Globo. Eu vou falar do esporte porque eu acompanho mais esporte, né? Então você assiste lá um jogo de futebol e se você quiser se informar mais tarde sobre como foi aquele jogo, ver os gols, as informações estão lá no site, né? Do Globo Esporte, nesse caso. E rádio, falando especificamente de rádio, o avanço que a gente teve em relação a esse nosso meio que a gente trabalha, primeiro, falando das tecnologias, evoluiu-se muito. Para vocês terem uma ideia, quando eu comecei a trabalhar na rádio, eu tinha mais ou menos uns 10, 11 anos, era tudo meio manual o negócio. Então, você usava disco, a pessoa ligava, ou mandava cartinha ainda, mandava cartinha, né? Então você tinha que tocar as músicas com o disco, os próprios comerciais que a gente tem das empresas, eles eram separados por fitas. No passado se chamava cartucho, depois é que foram criando-se novas tecnologias, né? Aí veio a fita cassete, depois veio o MD, que era como se fosse um disquinho, né, mais ou menos pequenininho assim, né? E aí entra no rádio, né, que as rádios que não se aperfeiçoaram, elas ficaram para trás, né, que foi o computador, né? Hoje, para vocês terem uma ideia,
a rádio nossa aqui, se a gente quiser deixar, ela fica tocando 24 horas com um computador, né? O que que acontece? Todas as mídias, né, música, entrevistas, vinhetas, que são o material que a gente usa da rádio, até locução, a gente pode, tudo isso é gravado, e a gente monta uma programação. Então, eu vejo assim que na comunicação, a internet e o avanço que nós tivemos na informática, eles foram de fundamentais importâncias para que a gente pudesse ter o que a gente tem hoje, né? Hoje, a pessoa que trabalha na técnica de som, que a gente fala, que cuida lá os botões, a mesa de som lá, né? O que ele precisa fazer é ter atenção e ficar cuidando do que está acontecendo na programação. Antes, não. Antes era bem peleado o negócio. Antes você tinha que correr, o ouvinte ligava para a rádio e pedia, eu quero uma música, sei lá, de um cantor A. Então você tinha que ir na discoteca, né? A discoteca onde que ficavam armazenados os discos, e você ia lá na prateleira, que era tudo organizado por letras e por segmento de cantor, então você achava o disco da pessoa lá, é o disco do fulano, né, faixa 3, aí você ia lá e tocava. Hoje não, hoje você digita no sistema, né, e aí você tem todas as informações para encaminhar para o seu ouvinte, seja música, seja informação, seja, né, um comercial de um cliente. E aí, né, a gente já falou sobre essa questão do avanço da internet, que veio aí para revolucionar o mundo, né? Veio também a informática. Eu acho que a informática e a internet, elas caminham juntas, né? De nada adianta você ter aí uma internet super mega veloz e não ter um computador que possa acompanhar isso. Então, eu acho que para nós da comunicação, e eu acho que até para todos os setores, né? Eu acho que a internet e o avanço da informática, das tecnologias, elas caminham juntas. E aí surge, né, depois da internet, né, que a internet, de certa forma, ela encurtou os caminhos, né? Para vocês terem uma ideia, antes de eu entrar na faculdade, que eu trabalhava na rádio, informações que aconteciam na capital do estado, elas demoravam para chegar até nós aqui no interior do Paraná. Elas vinham basicamente pelo jornal, né? Por isso que o jornal ele teve uma força muito grande, isso até o final da década de 2000, né? O jornal teve sim a sua importância e ainda tem, né, a importância. Inclusive, nós temos grandes veículos de comunicação ainda com o jornal impresso, mas investindo muito no digital. Folha de São Paulo, Estado de São Paulo, O Globo, né? A própria Gazeta do Povo, que é um jornal aqui do Paraná, ela já se transformou apenas em um jornal digital. A Gazeta do Povo é um dos poucos veículos de comunicação que era jornal e se transformou apenas um jornal digital, né? E com a chegada da internet, com o avanço, né, esse encurtamento dos caminhos da comunicação, hoje a gente, né, e principalmente vocês aí que são mais novos, vocês vivem na era digital, né, na era da informação. E com todo esse avanço que nós tivemos, né, o rádio lá da década de 20, a TV da década de 50, a revista, jornal, eles ainda receberam a incorporação das mídias digitais, né, das redes sociais, como alguns falam, né, que é uma comunicação mais ágil, mas cada mídia social, cada rede social, ela tem o seu papel, tem a sua função, né? Hoje, eu diria aí que nós temos o Facebook, né, que ele ainda, muitos falam que o Facebook vai morrer, né, mas está demorando, mas ele é
Hoje, se nós formos analisar uma rede social muito utilizada pelas pessoas, algumas não sabem utilizar, mas a grande maioria, né, utiliza para se comunicar, para postar fotos, informação, né? Eu sou do tempo, não sei se o professor Daniel é desse tempo, mas eu sou do tempo do Orkut, professor. Tinha o... Sim, do MSN também. Esses dias eu tava falando do MSN para eles não sabem o que é MSN. Não, e antes... Eu falei que é um WhatsApp de computador. Exatamente. Não, e antes do MSN, vocês vão poder até pesquisar aí, né? Se vocês pesquisarem lá o Orkut é o Facebook, né? O Orkut, cara, quem tinha o Orkut, meu Deus do céu, né? Tinha as páginas para seguir, os grupos, né? Aí era uma forma de se comunicar, né? Com os amigos, com os conhecidos. Então, o Orkut é lá do final da década de 90, começo dos anos 2000, ali, quem tinha Orkut o negócio era badalado, viu? O negócio era bem famoso. E em relação a essas redes sociais de mensagens instantâneas, hoje nós temos o WhatsApp. É claro que tem o WhatsApp, mas tem outros também que fazem esse mesmo processo, só que o WhatsApp, ele ele nasceu junto com outras redes sociais, né, para divulgar mensagens instantâneas, mas ele se destacou mais, né? Nós temos o WhatsApp, mas também tem o Telegram. O Telegram também faz basicamente o que o WhatsApp faz, mas, né, o WhatsApp ele se tornou mais famoso. E o professor Daniel falou aí do MSN. Quem não tinha MSN, né, tinha que ter um e-mail cadastrado e a gente trocava muitas informações, né? Nessa época do MSN, a gente já tinha, assim, já percebia um avanço muito legal nas comunicações, porque as informações já chegavam mais rápido, né? Por exemplo, que eu estava dizendo para vocês, para a gente utilizar notícias, a gente esperava o jornal chegar, né? O jornal chegar, então o fato acontecia lá em Curitiba, o governo do estado ele ia anunciar alguma novidade, algum programa, né? Algo do gênero do governo do estado. Essa informação ela ia chegar só no outro dia para a gente, ou 2 dias depois. Nós do rádio, nós tínhamos e nós temos essa tecnologia que a gente não pode esquecer. Eu acabei até esquecendo de dizer, tinha anotado aqui, mas acabei esquecendo, que é o telefone, né? Então, da onde você tem um telefone, você pode passar uma informação. Então, no passado também se utilizava muito o telefone para se passar informação. Então, você pegava o telefone, né, e ligava, e aí a pessoa entrava com a entrevista, com a informação na rádio. E isso ainda continua sendo feito, né? Com menos intensidade, mas continua sendo feito. O telefone, né, ele continua sendo uma ferramenta muito importante. Não esse telefone que a gente tem hoje, né? Que o telefone está na mão aqui, que é o celular, mas não, aquele telefone de linha mesmo, que você tinha na sua casa, que as empresas continuam tendo aí nos seus estabelecimentos, né? Então, o telefone fazia muito a gente ter essa comunicação. E em relação ao MSN que o professor fala, então, vejam só, hoje nós temos o WhatsApp, alguns têm o Telegram. Na década de 2000 ali, nós tínhamos o MSN, e o MSN foi... Olha, eu posso estar enganado, mas ele durou em torno aí de uns 10, 12, 15 anos mais ou menos, que depois ele foi substituído por uma questão econômica ou comercial, melhor dizendo, uma questão comercial, né, que o MSN aí foi trocado pelo Skype, né, mas isso aí é uma questão de negócios, né, porque quem comprou o MSN ali, ele decidiu migrar essa plataforma tudo para o Skype, que não rolou. O Skype é uma ferramenta que foi muito utilizada, mas não rolou. Mas antes do MSN, eu não sei se o professor Daniel tinha o ICQ. Tinha, professor, ou não? Não, esse eu não conheço.
Rapaz, o tal do ICQ, ele era um bate-papo, né? Ele era um, vamos dizer que ele era uma rede social, né? Ele era uma rede social, não era aplicativo, porque na época não tinha celular para isso, né? E aí quem tinha ICQ também, então primeiro tinha o ICQ, né? Depois apareceu o MSN. Muitos tinham os dois, né? Eu me lembro quando eu comecei a fazer faculdade, e essas tecnologias eu vou dizer para vocês, eu tive acesso, né? Ao ICQ, essas tecnologias, não, essas redes sociais aí, ICQ, MSN, e mexer em computador quando eu fui para a faculdade, no ano de 2000, que eu tive mais contato, né, com o computador. Quando eu trabalhava na rádio aqui no final da década de 90, não se tinha muito computador, como eu disse para vocês, era tudo meio manual, tocar música era com disco, ou era com fita, né? E aí, quando eu vou para a faculdade lá no ano de 2000, eu já me deparo com esse avanço tecnológico que era você trabalhar com computador, então você trocava muita informação, né, por esses meios de comunicação, que era na minha época, o ICQ, né? Que o ICQ era uma rede social mais para paquerar e tal, né? Mas tinha muita gente que utilizava o ICQ para trabalho. E depois o MSN. Aí sim, o MSN eu já vejo que ele veio já para mudar muita coisa, né, na comunicação diária das pessoas, porque a gente utilizava o MSN não só para conversar com amigos, com familiares, né? Mas ele era uma ferramenta que dentro das empresas ele era muito utilizado, né? Ele servia para você trocar muitas informações. Ele não era uma ferramenta assim para ficar fazendo troca de informação como a gente faz pelo WhatsApp, mandar vídeo, mandar foto, mandar áudio, fazer ligação de vídeo, né? Então ele era mais limitado, né? Então eu vejo que a informática ajudou muito com esse avanço das tecnologias na comunicação. A internet nem se fale, né? A internet, como a gente disse aí na década de 1990, é claro que ela era bem obsoleta, né? Se a gente for analisar o que era a internet lá atrás, para o agora, né? Aquela internet que a gente tinha lá na década de 90, ela era muito obsoleta, ela era demorada. Eu disse agora há pouco para vocês que para a gente fazer um acesso, para a gente fazer um acesso na internet, né? Era ligação, era cobrado, inclusive, como se fosse uma ligação interestadual, né? Um tal de o interurbano que a gente falava, né? Hoje em dia essa moçada mais nova aí não sabe o que era ligar, né? No 46, né, usar o 046 para fazer uma ligação e tinha um custo, né, enfim, são situações aí que hoje em dia já não se vê mais, né? E, né, com a entrada da internet, né, que encurtou os caminhos, chegaram aí essas mídias sociais, né, que é uma comunicação mais ágil, mais rápida, né? E aí a gente tem diversas mídias sociais, como eu disse agora há pouco, né? Cada uma tem o seu segmento, né? Tem o WhatsApp, que é essa comunicação mais rápida, mais instantânea. Tem Instagram, né? Que todos sabem. E vocês podem observar no Instagram. O Instagram, quando ele nasceu, ele era um diário de fotos, né? Ele era mais para você postar fotos. Hoje já não. Hoje o Instagram também já se modernizou. Hoje o Instagram você pode postar uma foto, você já pode postar um vídeo, né? Então vocês podem observar que o próprio Instagram, né? E o Instagram não é uma mídia social, não é uma rede social muito antiga, não. Ela é uma rede social aí nova, eu diria aí que não deve ter 10 anos, né? Ela acompanhou o avanço. O Facebook, como a gente estava falando agora há pouco, é que ele está durando, né? Como a gente falou com o professor Daniel, nós tínhamos o Orkut.
O Facebook hoje é o nosso Orkut lá da década de 2000, né? Só que com muito mais avanço, que no Facebook você pode postar foto, postar vídeo, você pode fazer transmissão ao vivo, né? O próprio Instagram não tinha isso, mas agora possibilita isso, né? Fazer transmissão ao vivo. Então, vocês podem observar que as tecnologias, em se tratando de comunicação, elas foram avançando. Veja que a gente estava falando lá da década de 1900, né, no século passado, né, no século 19 para 20, hoje nós já estamos no século 21, e vocês vejam que em 100, 120 anos, 130 anos, o avanço foi muito, muito significativo, principalmente nesses últimos 20 anos, né, professor? Eu acho que nesses últimos 20 anos aí o avanço foi espetacular, né? E com a chegada dessas redes sociais, a gente tem que também destacar o avanço que a gente teve na questão celular, né? Agora há pouco eu disse para vocês que a gente utilizava linha telefônica para fazer conexão de internet, linha telefônica para a gente fazer uma ligação para conversar com uma pessoa, com um familiar. Como é que a gente vai saber? Eu me recordo que a minha mãe tinha uma irmã que morava em Curitiba. Elas se ligavam a cada 15, 20, 30 dias para saber como uma estava. E hoje já não. Hoje, né, hoje é tudo muito instantâneo. Hoje é tudo muito na hora. E muito disso pelo avanço da tecnologia, avanço esse que a gente tem nas mãos, que é um aparelho de celular, né? Eu, por exemplo, dias atrás eu participei de algumas aulas com a professora Franciele, aí da instituição de vocês, do Cândido. Eu fiz a minha participação por computador, né? Que naquela oportunidade, né, eu usei uma webcam e tal, microfone para falar. Hoje já não. Hoje, ao invés de eu montar toda a minha estrutura lá que eu tinha, né, liga o webcam e tal, hoje eu estou fazendo com o meu celular, né? Para vocês terem uma ideia, até fiz uma pesquisa ontem à noite, nós temos 230 milhões de linhas ativas de celulares. Nós temos mais celulares no Brasil do que população. A população do Brasil é estimada em 210 milhões de habitantes e nós temos 230 milhões, né? 230 milhões de linhas ativas de celulares ativos. E o celular, né? Você consome informação no celular, né? Vejam que a gente foi, né, avançando, começando lá na década de 1900, um pouquinho antes, com o jornal que você tinha que folhear, tinha todo um processo para fazer com que a informação fosse impressa nesse jornal. Aí vem a revista, depois vem o rádio, depois vem a TV, e lá no final da década de 90 vem a internet, e aí, né, vai se avançando com as tecnologias, né, de informática, de equipamentos, enfim. E hoje, né, hoje a gente consome a gente, com o professor na minha época, o ICQ, Deu uma depois o travada aqui, MSN. Júlio. Travou aqui essa tua última fala, não consegui entender. Ah, tá. Eu estava só falando o seguinte, né? Que nós tivemos um avanço muito grande, né? E veio vindo, né? Do jornal, que era impresso, TV, rádio, aí surge a internet, vem surgindo aí o aperfeiçoamento dos equipamentos, e hoje a gente consome a informação pelo celular. Até então, como você disse no começo, a gente consumia informação pela TV, né? A gente sentava para assistir uma corrida de Fórmula 1, a gente sentava em frente à TV para assistir um jogo de futebol, a gente sentava para assistir um telejornal. Hoje não precisa mais porque a informação está na palma da mão, né? E é
veio com isso dar mais agilidade, dar mais dinamismo. A própria pandemia fez com que a gente mudasse muitas coisas do nosso dia a dia. Prova é que hoje a gente está tendo uma aula online, né? Quem diria que o online, né, ele teria tanta importância quando surgiu essa doença, né? O ano passado foi completamente uma loucura, né? Principalmente para vocês professores, que eu sempre parabenizo a classe dos professores, né, que tiveram que se transformar para fazer com que o conteúdo chegasse aos alunos, né? Não é a forma perfeita, não é a forma que todos gostariam, mas pelo menos estão levando a informação. E não bastasse isso, né, professor, que você tem que estar acompanhando a tecnologia. Alguns professores tiveram que apanharam bastante para aprender, né? Mas vocês tiveram ainda que ficar meio que disponível 24 horas para os pais, para os alunos, porque os próprios alunos tinham dificuldades e tal, né? E tiveram que tá disponível, né, para levar, tirar dúvidas e tal, né? Então a pandemia ela fez com que muita coisa mudasse. Só que com toda essa evolução ou essa revolução tecnológica, né, a gente deixa para trás aí toda essa história e a gente fala agora sobre o consumo da informação, que ele é muito instantâneo, né? Eu acho que o grande benefício que esse avanço das tecnologias trouxe para o meio de comunicação a forma que você consome informação, que você está consumindo informação toda hora. E, no meu ponto de vista, né, essa é uma opinião particular, você consome informação, mas você tem que tomar cuidado com a informação que você está consumindo, né? O que significa isso? São as fake news, né? Porque hoje, né, professor, hoje qualquer tipo de informação a gente recebe ela de forma instantânea. Ela está na nossa mão, ela chega por meio do WhatsApp, por meio do Facebook. Então, eu vejo que esse avanço ele tem os pontos positivos, né? Que é essa instantaneidade, essa rapidez. Hoje você consome a informação que você quiser. Se você quiser, eu gosto mais de esporte. Então eu sei que eu tenho meios e formas de consumir informação na internet, né? Pode ser acessando por um celular, eu vou lá, acesso canais de informação em sites que tratam só sobre esporte, né? Que falam só sobre futebol, que falam só sobre futsal, né? Da mesma forma, eu tenho no celular isso, e eu tenho lá, se eu quiser, eu vou assistir os gols. Então eu procuro lá no nosso querido Google, né? Que na minha época o Google nada mais era que a enciclopédia Barça, né, que você procurava muito as informações, fazendo pesquisa nesses livros que tinham muitas informações, né, e aí você tem um YouTube que tem as informações. Então hoje o avanço das tecnologias, antes eu diria assim, que a comunicação chegava em você de uma forma. E hoje não. Hoje você escolhe a forma que você quer que a comunicação chegue até você, né? Antes, para você receber informação, você tinha que ficar sentado na frente de uma TV para assistir. Hoje não. Eu não quero assistir isso agora, vou assistir depois, vou pesquisar depois. Então, eu acho que o avanço das tecnologias na comunicação proporcionaram isso. A pessoa escolhe a hora que ela quer consumir a informação, a hora que ela quer saber sobre determinado assunto. Se ela não está afim agora de pesquisar sobre algo, ela não pesquisa, mas se vier essa vontade, daqui 5 minutos ela vai e pesquisa pela internet. E eu vou dar alguns exemplos para vocês, né?
do trabalho que eu faço, né? Quando eu comecei na rádio, agora eu vou falar um pouquinho sobre jornalismo para vocês verem como as coisas mudaram nos últimos 10, 15 anos. Quando eu comecei a trabalhar na rádio com jornalismo, então a gente utilizava o jornal que eu disse para vocês, a internet, que ela era uma internet lenta e tal, né? Então a gente buscava essa informação. O telefone, que a gente usava muito o telefone para fazer entrevistas e tal. E aí muda completamente a forma de você trabalhar. Tudo isso que eu falei para vocês continua, a gente utiliza. Mas hoje a gente tem aí um ganho muito grande com o WhatsApp, né? Que a gente faz muita coisa pelo WhatsApp. Prova é que quando eu ia fazer a cobertura de um evento, de um assunto, né? Eu saía da rádio portando uma caderneta, um caderninho pequeno para anotar as informações, a tradicional caneta, né? Levava gravador, né? Depois a gente começou a fazer foto, eu levava uma câmera digital, né? Tudo isso para fazer o acompanhamento de um fato, de uma notícia. Hoje, eu entrei na rádio em 2004, para vocês terem uma ideia. A minha rotina era essa. Eu saía para fazer uma entrevista, eu levava isso que eu disse para vocês: caneta, papel, gravador, que era com fita, e câmera fotográfica. Depois as coisas, com o passar do tempo, e vejo que eu não estou falando lá de muito tempo atrás, não. São no máximo 15 anos, 10, 15 anos. Aí já mudou. O gravador de fita sai de cena e entra o gravador digital, que você gravava a entrevista, você chegava na rádio, ou chega na rádio, porque a gente se utiliza disso também ainda, e baixa o arquivo, né? Então, é um avanço tecnológico que veio para complementar o nosso trabalho, a nossa comunicação. Hoje, né, no ano de 2021, eu que trabalhava lá com caneta, papel, ainda trabalho, porque me dá mais segurança, né? E muitos jornalistas ainda se utilizam da caneta e papel, mas se eu quiser sair agora daqui e fazer acompanhamento de notícia, de um fato, de alguma coisa na rua, o que eu vou levar? Eu vou levar o celular. Então, no celular eu tenho a forma que eu gravo a notícia, né? Eu posso gravar a notícia em áudio, eu posso gravar a notícia em vídeo, eu bato foto, né? Eu tenho meu bloco de anotação ali no celular que eu busco as informações, eu anoto as informações, busco as informações, coleto as informações e anoto as informações, né? Então, hoje é tudo mais dinâmico, tudo mais ágil, e tudo mais rápido. Uma informação que há 5 anos atrás levava aí algumas horas para ser noticiada, né? Hoje não. Hoje ela aconteceu, é como se dizia um bordão de um. Eu não lembro se era uma emissora de TV ou rádio que usava isso. Aconteceu, virou notícia, né? Antigamente acontecia, virava notícia, mas demorava mais, né? Como eu disse para vocês ali, esperava o jornal chegar para você dar a notícia no dia seguinte. Hoje não. Hoje, uma situação que acontece em Curitiba, né? Teve essa semana aqui que o governo do estado anunciou um novo decreto em relação à Covid, as restrições ao ao fluxo de pessoas, enfim, daquilo que a gente já está acostumado a viver nesses últimos meses, né? Na hora, eu estava acompanhando, isso foi na segunda-feira, final da tarde, na hora que estava sendo anunciado em Curitiba, eu estava acompanhando, né, pelo celular. Então, a forma de você se comunicar hoje, ela é muito mais instantânea, muito mais rápida. Um acidente, eu cito acidente porque as notícias mais trágicas, as notícias ruins, é que elas
elas são mais impactantes, né? Elas dão mais, elas dão mais ibope, elas dão mais audiência. Um acidente que acontece na rodovia, nesse exato momento, óbvio que não aconteceu, mas 8h16 da manhã, de quarta-feira, se acontecer um acidente ali na rodovia que a gente tem aqui no nosso município, em questão de poucos minutos, as pessoas já estão sabendo. Não todas as pessoas, mas é alguém que passou lá, viu o acidente, gravou um áudio, mandou num grupo, né, do WhatsApp. É alguém que passou por lá, fez um vídeo e da mesma forma divulgou, né? E eu estava falando do meu trabalho, né? O quanto se tornou assim mais instantânea essa comunicação. Hoje eu tenho a possibilidade. Antes eu ia no local do fato, eu ia lá, coletava as informações, vinha para reproduzia na rádio e ia para a internet. Dá o meu telefone celular, que eu ligo e passo a informação. Eu posso. Travou de novo? Professor, travou? Não, agora estamos ouvindo, voltou. Ele deu uma travadinha aí. Os últimos 30 segundos, mais 15, 20 segundos. Espera lá. Uhum. Não, mas agora tá ok, pode continuar. Não, é que assim, como eu tenho duas internet registradas no meu celular aqui na rádio, às vezes ele faz a troca dos Wi-Fi aqui e acontece essa parada aí. Então, voltando a falar, se eu quiser ir lá para a rodovia, eu faço ao vivo a informação de lá, trago ao vivo a informação de lá. Eu posso gravar um áudio e mandar pelo WhatsApp. E eu também posso divulgar naquele momento pelas redes sociais. Eu posso escrever um texto e postar no Facebook, eu posso escrever um texto e colocar uma foto no Instagram, eu posso fazer um vídeo e fazer ao vivo, né, do Facebook. Tem um fato que aconteceu, para vocês terem uma ideia de como a comunicação ela é instantânea, como hoje a gente consome muita informação digital. O ano passado aconteceu um acidente ali na rodovia, que infelizmente morreram duas pessoas, se envolveram quatro ou cinco veículos, e o vídeo que eu fiz, né, contando a história, que eu cheguei no local, disse que teve um acidente, envolveu esse carro, morreram duas pessoas. Aquele vídeo que eu fiz, ele na época, isso faz aí uns 8 meses já, mais uns 10 meses, em 2 dias, Deu uma travadinha de novo. preso, né, por aquela informação que eu divulguei. Então, é o consumo da informação digital. E para fechar aqui, eu acho que pode funcionar. Acho que o 4G da TIM funciona melhor no meu celular aqui dentro da rádio. Tá tudo certo agora? Sim, estamos ouvindo. Tá, beleza. Só para fechar aqui, que eu até falei para o senhor que eu tinha uma entrevista às 8 horas e já são 8h20. A credibilidade, né? Eu acho que a tecnologia, né, o avanço nas comunicações, ela contribuiu muito, né, conosco. Falando lá, começando lá, jornal, TV, rádio, depois vem a internet, aí chegam as mídias sociais, as formas de você se comunicar começam a mudar, né? Você começa a ficar mais online, você começa a consumir mais conteúdo digital, tudo começa a ficar mais instantâneo, né? Só que
tudo isso, né? Só fazendo um parênteses aqui, que da tecnologia, do avanço tecnológico. Hoje a nossa rádio, se ela quiser fazer transmissão, transmissão vamos dizer, a Rádio Ampere vai transmitir as Olimpíadas no Japão agora na metade do ano. Se a gente quiser, a gente consegue fazer transmissão de forma online de lá, com qualidade de estúdio, com equipamento que a gente comprou. Aí entra o avanço tecnológico, né, em relação a equipamentos, porque de nada adianta você ter tudo isso à disposição, né, mídia social, porque hoje, por exemplo, a rádio, que antigamente era só rádio, não. Hoje nós somos rádio, o nosso som vai para a internet, né, no nosso site, o nosso som vai para o aplicativo, o nosso som vai para o Facebook, o nosso som vai para o YouTube, né? Então, a comunicação, ela ganhou muito porque você tem multiplataformas, né? Você tem aí vários canais para utilizar, para fazer com que você se comunique, que você venda também, né? Porque a gente também vive disso, você tem que vender, né, aquilo que você faz. Mas, mesmo com todo esse avanço super positivo, que no meu ponto de vista é super positivo, é claro que para mim, no meu caso, né, que trabalho com jornalismo, ele é mais cansativo, porque a informação, ela se tornou instantânea, então a informação acontece, você tem que ir checar, você tem que ir atrás, entra a credibilidade, né? Entra a credibilidade. Você não pode, você consome informação, só que você tem que saber de onde você está consumindo informação. Ontem mesmo, quando eu estava fazendo uma pesquisa, né, vendo alguns dados, lendo alguns artigos na internet, até para falar um pouquinho disso sobre o avanço da tecnologia de comunicação para vocês, eu me deparei com canais de YouTube que trazem informações, né? Um canal, eu considerei ele muito, muito, muito bom, porque era um conteúdo feito com qualidade, né? Era um conteúdo feito com pesquisa. O outro que eu acabei acessando já era mais ou menos o seguinte: o cara abriu lá um canal no YouTube e ia jogando informação ali, né? Então, hoje, você tem que tomar muito cuidado com aquilo que você consome, né? Porque muitas vezes não é verdade, né? Que são as falsas notícias, né? E para mim, né? Em se tratando de jornalista, entra muito a questão da apuração, saber de onde está vindo essa informação, né? Saber quem está falando isso, porque eu poderia estar com vocês aqui falando um monte de coisa, né? Mas informações que não fossem verdadeiras. Eu poderia estar jogando um monte de informação para vocês aqui que não fosse verdadeira. Então, tem que tomar muito cuidado com essa questão aí da credibilidade. Professor, não sei se eu fui claro com os alunos. Com certeza, foi muito claro, foi muito didático, né? Poderia ser professor também, né, Júlio? Já Mas tive. optou por ser jornalista, né? Mas é um grande profissional, com certeza. A gente Obrigado, acompanha o professor. trabalho. Eu tenho certeza que a maioria dos nossos alunos também conhece o teu trabalho, né? É um trabalho muito bem feito, de responsabilidade. O Júlio é a nossa fonte de informação correta em Ampere, né? Muitas vezes a gente ouve o senhor falando que o pessoal manda mensagem perguntando, né, se é verdadeira a notícia. Sim. O Eu Júlio, tenho até minha figurinha, né? ele desmente, né, às vezes alguma situação, né? Eu também às vezes mando. Eu acho que o Luiz Eduardo quer fazer uma pergunta, então, não, Luiz? Tá, ele levantou a mão errado, então. Mas beleza, Júlio, a gente quer agradecer a tua presença. Já ultrapassamos o teu horário, na verdade, né? Você tem compromisso e o assunto é muito bom, né? A gente começa a falar e não quer mais parar de falar. Exatamente. É porque o avanço é muito grande, né, professor? A gente poderia ficar o dia inteiro falando aqui, né? Até recordando algumas situações. É claro que essa meninada aí, essa turma aí do 9º ano, né? Eles são mais novos. Algumas coisas eles não
não vivenciaram, mas a gente que tem um pouco mais de experiência, não que a gente seja tão velho assim, tá, pesada? Não é que a gente seja tão velho assim, mas é que a minha geração, eu vou fazer 40 anos mês que vem. A minha geração, ela já estava naquele período de fazer uma troca, né? A gente era acostumado com algumas coisas e a gente começou a receber muita informação. Por exemplo, a minha filha, eu tenho 2 filhas, eu tenho uma de 6 e outra de 3. Ambas, principalmente a mais velha, ela pega o celular, ela tem o tal de TikTok, ela sai com umas coisas ali que eu não... Eu pergunto, de onde que tu viu isso, menina do céu? Tem um tal de grupo Nile Nights, que eu nunca tinha ouvido falar desse Nile Nights ali. Dias atrás, ela cantando uma música, eu falei, mas que música é essa? Rapaz, é o Nile Nights que tá no canal do YouTube. Então, para vocês verem, na minha época não tinha esse negócio aí não, né? Mas, enfim, professor Daniel, eu espero que eu tenha contribuído com a aula de vocês, né? Eu falo bastante, mas eu procuro ser mais didático, né? De pegar a informação e trazer de uma outra forma do que ficar citando aqui datas, muitas datas. É claro que eu falei das datas aqui, né, em relação ao surgimento de alguns meios, mas para eles entenderem, né? E principalmente agora, né, com o advento da internet, celular eu assisti agora no final de semana os caras dizendo que vão colocar um chip na cabeça das pessoas, daqui 10 anos é para ter um chip na cabeça das pessoas. Aí você começa a pensar, puxa vida, mas será que vai ter isso? Quando a gente vê, é capaz de daqui uns dias ter um chipzinho na cabeça de todo mundo para ler informação, enfim. Mas é isso, professor, obrigado, né? Obrigado pelas palavras. Eu aqui na rádio, né? Eu que faço jornalismo aqui, é claro que tem outras pessoas que trabalham comigo, mas eu sou um jornalista formado, então é eu que meio que norteio aqui o que a gente vai fazer, o que a gente vai falar, né? Tem coisas que a gente recebe que não vai para o ar, a gente checa, tem informações que a gente não leva para o ar porque são informações falsas, né? E graças a Deus eu consegui adquirir essa credibilidade perante a nossa comunidade aqui, né? De que muita coisa que se fala na cidade, antes de se tornar verdade, eles querem saber se eu estou sabendo, né? Se eu não estou sabendo, eu vou atrás, né? Ontem à noite teve um apagão aqui no centro da cidade, né? Faltou energia elétrica aqui em parte do centro da cidade. Eu estava de noite, era umas 8h30 da noite em casa, e as pessoas perguntando o que estava acontecendo e tal. E aí eu fui atrás, né? E descobri que foi um problema técnico que teve num equipamento da Copel e tal. Então, de nada adianta a informação chegar para mim se eu não for atrás da informação, né? Então, graças a Deus, eu consigo fazer meu trabalho e espero ter contribuído com toda essa galera aí. E, piazada, vamos estudar, hein? Vocês estão no 9º ano, né? O professor Daniel, não sei se pegou essa época do Cândido Portinari de ficar dando voltinha em volta lá dos blocos. Sim, sim. Eu sou dessa época aí que a gente ficava antes de começar a aula, ficar dando voltinha em volta dos prédios lá do Cândido, né? E eu também fui um aluno bem relaxado, rapaz, eu era preguiçoso, por isso que hoje em dia eu pego e falo para os alunos, estudem, porque mais cedo ou mais tarde vocês vão precisar, né? E aí vocês vão se arrepender ou vocês vão ter que perder tempo, né, estudando de volta e tal. Então esse é o recado que eu quero deixar para essa moçada aí. Tá certo, então, obrigado, Júlio. Sempre que quiser, será bem-vindo a participar das nossas aulas, né? Beleza, professor. Nós trabalhamos uns temas aí bem atuais com o 9º ano, então eu pensei em trazer o senhor por conta também de ser uma pessoa que está sempre aí aberta ao diálogo e disponível a ajudar as pessoas, né? Então, pensei, não tinha outro nome melhor para conversar com a gente hoje, com certeza. Chamamos a melhor pessoa e agradeço aí. Realmente, em nome da escola também, a diretora pediu e a equipe pedagógica, elas pediram para a gente agradecer, então muito obrigado e sempre que quiser participar, fazer alguma participação com a gente, estamos aí à disposição, tá bom? Ok, professor, obrigado, um abraço.
Valeu, um abraço. Tchau, tchau. Pessoal, agora então o nono B volta para a aula do professor Gilmar, né? Entrem lá no link. E o nono A continua aí no nosso link, tá bom, pessoal? Tchau, obrigado pela presença aí de vocês. Tchau, professor, e até Até Tchau, quinta. professor. até Amanhã. Até quinta, é verdade. Tchau. E o pessoal da tarde também, acho que tá o Simão aí e a Cauana também, né? Tchau, obrigado pela presença. Até mais. Ele me deixou sozinho. É. Tchau. Eu vou parar de gravar agora.